Heroes Week 10, a Semana dos Heróis. Tudo que aconteceu no episódio da semana, da sua série preferida, você confere? Logo após a vinheta. Inscreva-se no Nerd se quiser. Tá legal, Homem-Aranha. Fala galera do YouTube, Facebook e Twitter. Aqui quem fala é o Mion e sejam todos bem-vindos ao Nerd se quiser. Começando mais um Heroes Week, a Semana dos Heróis. Como você já sabe, tudo que aconteceu no episódio da semana, da sua série preferida, eu comento nesse quadro. E lembrando aqui que Agents of S.H.I.E.L.D. e Gotham estão em hiato. Então essa semana teve só 4 séries: Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow e Arrow. Começando por Supergirl, 17º episódio da segunda temporada. Episódio intitulado Distant Sons, Sóis Distantes. O episódio começa com o Mon-El dando uma linha de dono de casa. Enquanto a Supergirl sai para salvar o dia, ele está ali lavando a mocinha, está ali arrumando a casa, botando café para cá, tudo na rua. Ele é o dono de casa. É bacana, é muito engraçado. A presidente dos Estados Unidos, a Mulher Maravilha, Linda Carter, ela diz lá para o John Jones que vão poder eu não interferir lá com os Daxamitas, o pessoal lá de Daxa lá, né? Porque para não ter um incidente intergaláctico. Então, não se meter não, deixa eles resolver as paradas dele lá com o Mon-El, lá com o Supergirl, para eles se meter. Isso é uma ordem da presidente, então Mulher Maravilha. Então o John Jones tem que acatar. Aí tem um assunto aí da Alex com a namorada dela, né, Meg. Ela se encontra ali com uma ex da Meg, né? Aí, aquele negócio meio saia justa, tal, aí a Alex fala, vou convidar a ex para poder um jantar, não sei o que, pá. Aí tudo bem, vamos marcar. Só que aí, chega lá no jantar, né, a mulher não vai, né? Aí fica na tela e tal, pá, aí a Alex fica achando que ela realmente a mulher, né? Se a mulher sacaneou a Meg mesmo e tal, porque um dia todo isso, ela vai tentar ter satisfações ainda com a mulher depois. Lá no dia, depois a galera descobre que botaram uma recompensa pela cabeça de cara. É Supergirl, né, cara? Aí já tem até uma Onete lá, um negócio que aparece lá com a recompensa por não sei quantas coroas lá pela cabeça dela. E aí, eles estão investigando, né, acabam descobrindo que, realmente era a mãe do Mon-El que tinha botado essa recompensa. O Mon-El fica puto, né, vai lá falar com a mãe. Aí o Mon-El chega lá, né, já falou com a Mon-El, já sabe que foi ela que botou lá com a recompensa pra cara, porque ele tem que tirar essa recompensa, que não sei o que, porque os caras vão ficar se perseguindo dela pra sempre, não sei o que e tal, e esse cara é a mulher que ele ama, e a mãe dela tem que entender isso e tal, ele tem que entender isso, não sei o que e tal, pá. Então aqueles papos, né, pra gente que já uma vez a gente sabe como é que são essas coisas aí de famílias quando não se dão, tem o caso aí do Dax e do Krypton, né, aí tem esses problemas todos, então, aí aparece aí um caçador de recompensa que vai atrás da cara, né? Ele é um cara telepata, tem um cabeção lá, ele controla as pessoas, ele acaba controlando o Mon-El para poder pegar a cara. O Mon-El chega a tentar dar umas porradas nela e tal, mas a cara não consegue se desvencilhar, né? Porque aí na hora que o cara tá controlando lá, um chega por trás e aí prende o cara, sabe? Mas ele tava com um grampeador, cara. Aí o cara rendeu o cara por tal e botaram na casa de preso. Aí tentaram lá investigar para descobrir quem foi que botou a recompensa. Quem mandou a recompensa e tal, eles estão descobrindo, né, ainda não sabe que foi a mãe do Mon-El. Cara, né, tal, leva o Mon-El lá pra Fortaleza da Solidão e pede que a mãe dele se encontre lá, podendo resolver a situação e tal. Aí chega lá, a mulher ainda fala pra mãe dela, pra tirar a recompensa que ela botou lá, pela cabeça da cara e tal. Ela até tira, mas aí ela taca a cara. Ela tem um ensaio, sabe, aquela eu acho que é o Rafael que usa, é o Rafael ou o Donatello? Depois botaram ele. A Electra também usa com o ensaio, com mais arma daquela, parece um garfo de 3 dentes. Mas só que é de criptonita, cara. Porra, mano, aí ela ataca a cara com a sinistra ali, maluco.
Aí, né, pô, o Daniel fala, não, tudo bem, mãe, eu vou. Mas, pô, não machuca a carne, tal, tá, tá quase matando a carne. Aí a mãe tudo bem, então aceita, aí vai, ela retira a recompensa, o Manel fica lá e tal. Aí, pô, a cara volta pra terra, né, pô, boladaça, né, tá, fala, vamos com o John Jones, que tem lá que salvar o Manel, porque ele tá lá contra a vontade dele, e tal, tem que salvar ele. Aí ele diz que não pode, porque vai Manel na vida, presidente. A John Jones diz que não pode, porque a presidente Mulher Maravilha falou que não pode se envolver lá, porra, não pode acabar causando um conflito intergaláctico, então não pode se meter. Aí depois o Manel fala assim, tudo bem, ele vai com a mãe, mas vamos fazer uma vida totalmente diferente agora, pô, então para com esse negócio de ter que fazer grupo de servo deles e tal, tentar ter uma vida mais ou menos parecida com o que ele tinha na Terra. A mãe dele foi naquela assim, tal, pô, disse, pô, vai ter o cacete, cara, pô, manda prender ele, escambar o povo e tal, pô, vai ter que fazer do jeito que ela quer, vai ter que ser do jeito que ela quer. Aí eu falei, pô, mano, sinistro, pô. Aí né, o cara vai até lá, vai até a nave, pô, tá, pra tentar salvar o Manel. Aí, pô, eu vi que os porradão, então a mulher porra usa a parada e vi que te descobre que não era cara, era o John Jones, porra, né, transformado em cara pra poder, pô, justamente evitar o lance da criptonita. E o portal, tem vários porradeiros lá, pô, eles quebram uma parada da nave, quase que, pô, vai todo mundo pro espaço, literalmente. Aí depois o John já tá ali, pô, mas ele não tava dando dentro com a mulher não, né? Os soldados dela não estavam dando dentro não. Aí a cara teve que ir lá pra poder, pô, ajudar, né, cara? Pô, é isso que a porra já tava quase a cara tomando bola de novo, o Manel vai dar um disparo lá no vídeo da nave lá, porra. Aí tinha até algumas pessoas vai lá pro espaço e tal, mas aí consegue, né, parar com a luta ali no momento. Então o pai do Manel, né, diz lá que ele tomou uma decisão e tal, e pô, essa decisão que ele tomou a gente tem que aceitar, né, ele é mulher. Mas só que a mulher é filha da puta, cara. Pô, ela não vai e mata o marido? Não, que as coisas têm que ser dentro que ela quer, cara. Pô. Então o bicho vai pegar ainda pra superior, né? Porra, vai ter que ver o que vai rolar aí. Aí, lá no DIO, a presidente lá, pô, a Mulher Maravilha lá da carta, dando uma chamada no presidente, ó. Dando uma chamada pro John Jones, né, cara? Porque ele devia ter feito isso, porque isso poderia decorrer aquele conflito intergaláctico, tal, não sei o que, para lá. Aí tudo bem, pô, só fica com uma repriminda. Aí termina a mensagem, aí foca lá na presidente, aí quando a gente vê que a presidente foi dar um alien. Se transforma como um alien lá, pá, que o alien é muito estranho lá. Agora, porra, essa história aí fica cabreiro. E o foda é que eu tive que aguardar, né? Porque se perdeu, eu tô também em ato agora, porque eu só volta no final do mês de abril. Né? Acho que volta no dia 24, se não me engano. Dia 24 de abril. E eu tenho que aguardar até lá para poder saber o que aconteceu aí, né? Com essa história aí da mãe do Manel, essa história aí da presidente alienígena. Porra, mano, é assim, Super-Hero também tá muito maneiro, uma série muito da boa. E esse aí foi o 17º episódio da segunda temporada de Super-Hero. Se você assistiu, o que você achou? Se empolgou? Gostou ou não gostou? Comente, cara, é importante a gente trocar essa ideia. Agora vamos falar de The Flash, 18º episódio da terceira temporada, episódio titulado Abacadabra. O episódio começa ali com o tal de Abacadabra aí, Abacadabra, Mr. M, né, da situação aí, tocando terror, mano, aquele porra tal, primeiro ele aparece dentro de uma caixa, aí vem uns, não no museu lá, aí vem uns segurança lá, por tal, depois aí ele faz troca de lugar com o segurança aparece dentro da caixa, pô, e depois a caixa começa a encher d'água, chega que os caras morrem afogados. Sinistrão. Ainda, pô, a namorada do John, né, convida, pô, Barry e a Iris pra poder eles irem num show aí. Cara, eu esqueci o nome, é uma parada importante. Sei lá, uma parada importante no show. Só que, pô, é num mês que, pô, já depois do mês da morte da Iris lá no futuro. Aí fica aquele climão assim, parente, sabe, que entender, né? Então você fica aquela cara que perdeu no elevador, sabe? Aquela cara assim. Porra, a mulher lá também, a namorada do John lá, não sei entender, né? O Barry, pô, começa a investigar, pô, e ele encontra com o Abacadabra lá no outro assalto que ele tá fazendo. Aí, pô, o Abacadabra já começa a botar a minhoca na cabeça do Barry, né? Dizendo que ele sabe que ele é o Sabitar. Né, pô, ele é do futuro, né, pô, então ele sabe da toda a história do que aconteceu, né? Aí, porra, quando fala para lá, pô, realmente o Barry fica meio
A cigana aparece lá, né, e diz que o Abacadabra foi curado na Terra 19. Né, ele provavelmente lá, né, ele matou, eu acho que o parceiro dela, se não me engano, e tal, e já praticou vários outros crimes lá, e tal, então cara, foi super procurado. Assim que ele contar, tem que matar ele. O Abacadabra aparece lá, porra, Star Level, cara, toca o terror lá. Porra, geral, porra, quando o Belo consegue prendê-lo, né? E, porra, é nessa hora que chega lá, porra, a cigana, diz que, porra, aí você nota que tem uma rixa entre os dois, né? E, porra, fica naquela cigana que levar ele logo, mas o Belo fica assim, não, ele tem uma chance ali de poder saber como parar o sabotar, né, cara? Então, porra, fica naquela que entrega pra cigana, porra, continua com o cara pra tentar descobrir aí como parar o sabotar. Joey, né, cara, porra, entra na jogada aí e acaba fazendo merda. Ele vai lá, ele fala que vai soltar o Abacadabra, se ele disser, porra, quem é o Sabitar, tal, pra poder parar ele, né? Justamente porque se a cigana pegar ele, pô, vai matar ele, ninguém vai saber, né? Então ela morreu com o segredo. Né? Então ela viu pra só que, pô, o cara não acaba, consegue fugir, mano. O foda é isso, cara, aqui na fuga, né, do Abacadabra. Porra, cara, a Kate é ferida, cara. Mano, boa parte da sua civil, então, cara. Metal lá, porra, entra aqui, porra, né? Aqui no abdômen dela, né, cara? Porra, e ela fica ali quase entre a vida e a morte. O foda é isso, cara, que, porra, o Julian opera ela, mas com ela fica, porra, né, acordada, pra poder ela chegar e, porra, ela orientando ele. Pô, ele é muito foda, cara, essa cena, cara, muito sinistro ali, pô, a parte toda envolvida ali, pô, cara, uma tensão foda. Acabou que a gente descobriu que ele tava querendo roubar, era uma máquina do tempo, uma parada lá, pô, pra poder abrir um portal pra ele voltar. Back to the Future, né, pô, pra ele voltar lá pro futuro dele. E ele, pô, pega essa parada lá do laboratório lá do Star, no local, era um negócio do Harrison Wells, mas o primeiro, que era o Edward Stone, pô. Então, cara, ele consegue. Aí tu vai até uma navezinha, começa a fugir pela cidade, porra. Bell e o Warren, porra, atrás dele. Tem o Vibro e a cigana também, tentando pará-lo e tal. O Cisco até faz, eu acho que uma referência. Não sei, agora, é algum filme nerd, eu não sei se é Harry Potter ou se é Senhor dos Anéis, que, pô, fala assim. Por aqui você não passará, que não sei, pô, uma frase muito icônica aí. Eu não sei qual é o filme que ele tá referenciando. Aí o Belo, né, cara, naquela velocidade ele correndo a nave, o cara indo numa navezinha, o cara tava prestes a entrar no buraco lá de minhoca lá, porra, do futuro dele, o cara vai e vibra e passa através da nave, já puxando o cara da nave, porque quer dizer, o cara não consegue, porra, o Abacadabra não consegue fugir, porra, prende ele mesmo na hora, porra, falei, cara, muito foda, deve estar sinistrão, cara, cada vez tá mais poderoso. A cigana, pô, leva o Abacadabra, né, pô, praticamente ele parece que já resolveu a situação, vai levar o cara lá pra vai executar, né, porque ela faz isso, né, ela pode pôr o cara criminoso, provavelmente, mas o cara acabou que ele não falou que não sabe tá. Mas aí, pô, o Brian pôs aquela coisa na cabeça, eu tenho que ir pro futuro, eu vou para o futuro para poder, porra, descobrir, porra, mais sobre sabotar e tentar pará-lo. Lá no laboratório, porra, a Kate ele começa a entrar em convulsão, né, cara, e tal, porra. Aí os caras, pô, o Cisco e o Billy tentando salvar o cara, que cena dramática, irmão, cara, muito foda aquele mesmo. Aí só que, porra, tem parada cardíaca, né, porra, morre, mas aí, né, porra, os poderes de nevasca foram nela de novo, ele já cura a cara, tal, porra, ela volta normal e pá, já joga, porra, né, jogar os dois, porra, pra longe assim e tal, falei, caralho, porra, aí termina ali o episódio, falei, porra, nevasca ali, porra, tocando o terror. E agora a gente vai ter que esperar, porra, mais de um mês, né, porque só dia 24 só dia 25, né, de abril que volta o The Flash. E, cara, pô, vai ser foda, tá? Porque vai estar no futuro e tal, já tem até uma imagem dele aí, pô, como é que ele tá no futuro, né? Porra, o Flash tá diferente, né, cara? Pô, agora não sei se esse é o Flash mesmo lá daquela época de 2000, não pode ser de 2029. Pô, não pode ser de 2024, que é aquela época daquele jornal lá, né? Ele tá desaparecido, né? Pô, mas, pô, maneiro, cara, tem resposta. Cara, tá maneiro, essa é a resposta, pode ter que esperar.
Esse aí foi o 18º episódio da terceira temporada de The Flash. O episódio intitulado Abracadabra. Você assistiu? O que você achou, cara? Você gostou? Não gostou? Comente, deixe sua opinião nos comentários. Porque é importante a gente, continuar esse vídeo lá nos comentários, trocando essa ideia. E agora vamos falar de Legends of Tomorrow, episódio 16 da segunda temporada. Episódio intitulado Doom World. Doom é por se botar ali como fosse a Legião, né? Legião Doom, fosse a Legião do Mal, pô. Agora não sei se como é que vai ser reduzido isso aí, porque é um mundo. Acho que é mundo condenado, né? Nossa, sim, parece. Aí a gente começa lá provando que, no episódio anterior, né, a Legião do Mal usou lá a lança, a gente vê que tá tudo modificado nesse mundo, cara. Porra, mano, que foda. Que foda de episódio, cara. A gente começa já o episódio com a Felice lá, porra, como uma heroína lá, porra. Só que, ela é capturada pela Canário Branco e a Maia, a Vixen. Eles trabalham para o Demendar, porque o Demendar é prefeito de Stark. É mole! E o Edward Toy, né, ele reescreveu lá a realidade do ator que direito lá e tal, aí como deixou o Flash Negro preso para poder justamente que o Flash Negro tem que pegar ele, né, e tal, porque ele era uma anomalia do tempo, então quando estavam querendo que o Flash Negro não pega ele, deixou ele preso lá. Aí fez o Dr. Stein e o Ajax trabalharem para ele, desenvolver lá uma parada lá que ele queria fazer tipo um negócio de um reator lá para poder destruir a lança do destino, né, de uma vez por todas. Então aí quando o Nart aparece novamente, aí a gente acaba sabendo que esses Nart, eles retiraram ele do passado, né? Ele vai contar tudo para ele que tinha acontecido e tal, que ele tinha se sacrificado pela equipe, as coisas tudo tempo bolado e tudo. Então o cara sinistro, né? É isso que eu pensando, se ele retiraram ele do passado, então não vai chegar até o tempo lá onde os Nart foi recrutado lá pelo Ripper Hunter, para ser uma das lendas do amanhã. Porra, é estranho, né? Não sei como. Não ficou bem explicado isso aí, não. Aparece, né, o Snart, o Ryuk, ele roubando um banco lá e tal. Só que aí, os polícias chegam lá, tudo bem, seu Snart, tudo bem, tá tranquilo. Ele pode roubar à vontade, porra. Mas é muito louco, cara, que eles reescreveram a realidade, então fica as coisas, muito assim. Olha, você fica tão impressionante que dá para dar uma risada. E eles fazem até uma referência a Prison Break e tudo, cara. Quem acompanha a Prison Break, já pegou na hora, né, a referência, é engraçado. O Rick, o que o Rick virou, o Rick Hunter? Decorador de bolo, mano. Ele decorador de bolo, ele tava dentro do Cavaleiro, do Tempo, só que o Cavaleiro do Tempo tava militarizado, bem para os tarnados. Mano, vai ser fácil para poder tentar sair daí para resolver essa situação. O Rei é faxineiro lá no Starlight. Mano, só que doideira. O Blake, né, Nathaniel, ele não é mais um historiador, né? Agora ele é um nerd ali, que se liga nesse negócio de teoria da conspiração. E ele é o único que se liga que tem algo errado, né, com aquela realidade. Aí tem aquela atrás de investigar, ele vai até ao Demendar, cara, para poder dizer que estava alguma coisa errada. Ele mora com a mãe dele, né, no porão, né? Só que ele paga aluguel, então ele tem moral. É engraçado, cara. Essas situações, é muito foda, cara. O Nick, né, ele fica naquela que realmente alguma coisa não ficou do jeito que ele queria, né? Porque no final lá do outro episódio, ele virou a casaca, foi com a legião e tudo e tal. Só que aí, ele fica naquela tal, aí ele chega no meio e ele fala com o meio que vai chegar, vai ajudar ele para poder tentar descobrir uma maneira de voltar tudo normal. Né? Nisso eles vão até o Ray, né, para tentar convencer o Ray. Aí o Ray que criou um dispositivo lá, tipo uma pistolinha que dar na cabeça, um raio na cabeça da pessoa e faz a pessoa se lembrar da realidade dela normal, né? Aí foi isso que ele foi fazendo com isso, um por um, até todos já ficarem lembrando do que tinha acontecido, né, cara? Então eles têm que chegar e dar um jeito nessa situação.
Aí depois todo mundo já tá lembrando, né? Até o Dr. Stanley não tá ainda com a lembrança. Pô, tá todo mundo enfrentando o Barton, cara. Só que, porra, né, cara, velocista por dentro geral, né, cara, tranquilamente. E ele vai e destrói a lança do destino, cara. Porra, muito foda. Mas só que, pô, a Mayra, ela é quase que uns anos antes, mas o Slash congelou ela, isso congelou ela, quebrou por ela, caiu ela. Porra, mas muito foda. Muito foda esse episódio, porque ficou assim, caralho, compadre, agora comecei a acertar essa porra de novo, vai ficar pra sempre, porque a mulher morreu. Falei, caralho, compadre, que merda! Nessa cena lá, quando o Elbortone destrói a lança, tem uma referência lá que eu acho que foi a Tank Cash, cara, pô. Depois, se você assistiu o episódio, você comenta aí se realmente foi uma referência a Tank Cash. Aí termina assim o episódio, né, cara, que eles, pô, a Maya morreu, né, e tal, e eles têm que encontrar o Rick, que eu acho que é só o Rick que pode dar um jeito de reverter essa situação, né, cara. Então, a gente vai ter que aguardar aí no 17º episódio. E o 17º episódio parece que já vai ser o último, né? Vai ser o season finale. Então promete esse episódio, cara. Será que eles vão consertar tudo para tudo normal? Ou vai continuar do jeito que está essa realidade aí quebrada? Não sabemos, temos que aguardar o próximo episódio. Mas aí, galera, esse aí foi o 16º episódio da segunda temporada de Legend of Tomorrow. Do World. Você assistiu? Você gostou? Não gostou? Comente, cara. Deixe sua opinião nos comentários, porque o seguinte, continua nos comentários, a gente trocando essa ideia. E agora vamos falar de Arrow, 18º episódio da quinta temporada, episódio titulado Disbanded. Cara, quando eu botei isso no Translator, ele deu solteiro, mas não tem nada a ver, eu acho que é mais desunido, né, desunião, sei lá, porque foi justamente esse o episódio, né, o Arrow ali com o Oliver querendo não pode acabar com a equipe toda e tal, aí com o Deagle tentando fazer ele voltar atrás, né, porra, não que isso, porra, o Chase botou coisa na tua cabeça, cara, porra, você não para com isso, cara, porra, bora voltar a ser que maneira aí que a gente é aí, porra, e tentando aí esses criminosos aí da cidade e tal, pá, mas, né, cara, porra, o Oliver tá foda. O Chase é sinistro mesmo, porque o Chase deixou ele, porra, né, quebradaço. Ele ainda vai lá na delegacia, né, porra, e provoca ainda, porra, o Oliver, né, porra, e tal, aí dizendo que agradece que o Oliver deu de licença pra ele, né, pra ele ter o luto ali da mulher dele e tal. Aí, pô, o Lance, o Capitão Lance até fala que, porra, já que ele não queria viver no luto, ele não matava a mulher, né, porra, e tal. Aí, porra, aí, tá sinistro, pai, tá sinistro. A Felicity, cara, porra, ela descobre lá, porra, uma imagem lá, ela usa o mesmo sistema, cara, que o Batman usou no Cavaleiro das Trevas Ressurge, aquele sistema que, pô, conectava todos os celulares, pô, da cidade inteira. Então, esse mesmo sistema aí ela usou aí para poder encontrar e rastrear o Adrian Chase, né, o Prometheus. Aí, pô, pegou até uma cena na hora que ele tira a máscara. Só que, pô, ele usava um programa lá que, pô, fazia o negócio ficar embaralhado, então tinha que, pô, achar um aparelhinho que, pô, quebrasse a criptografia desse programa. E acontece que esse programa era de uma empresa tal de COD. Você deve ser famosa nos quadrinhos essa porra dessa empresa aí, compadre. Pô, então não tá falando porra direto assim no episódio, foi direto. Eles tiveram que invadir lá a empresa para poder pegar esse aparelho, para poder criptografar essa parada, para poder tipar, e aí quando a gente consegue no final a Felicity e o Kurtz usando lá por as suas T-Ball, né, porra, com a linha dele, porra, que são drones já poderosos, e aí consegue, pô, achar o aparelho, depois faz ele mostra a imagem limpinha, né. Aí, pô, é a prova que eles precisavam para poder eliminar o Chase de uma vez por todas. E aí, o Chase, pô, ele é atacado, porque o Oliver, cara, ele vai pedir ajuda a quem é o Anatoly, para poder, porra, parar o Prometheus, cara. Porque o flashback da série, né, desse episódio foi justamente lá, porra, a época de logo depois que o Oliver matou lá o Kovac, só que no episódio, por não falar nada do Kovac, no final do episódio passado ele ressuscitou, né? Mas nesse episódio não falaram nada disso. Mas aí o Oliver deu para o Anatoly por 48 horas para poder convencer se ele ficava na Rússia ali, na Bratislava, ou se ele voltava para Starling City, né? Até ainda Starling City ainda. E aí, né, pô, a gente vê lá que ele tá dando uma de Robin Hood, né? Roubava dos pobres para dar pro. Roubava dos gitãos lá para poder salvar os pobres lá. Medicamento, né? Para salvar as pessoas e tal.
Aí, porra, o Oliver pede, no presente, pede ajuda por Donatório para poder matar o Adrian Chase. Aí o Anatoly, porra, aceita e tal, mas vai ter que fazer um favorzinho lá, vai ter que roubar uns medicamentos lá. Cara, isso aí dá uma merda, porque o Anatoly vai lá pegar esse medicamento lá pra diabetes e tal. Era a mesma coisa que ele queria fazer quando ele pegava o flashback, a mesma coisa que ele queria fazer. Só que aí, porra, a equipe, o Digo e a equipe Arrow, né, entraram na jogada, pra não deixar eles fazer isso e tal, porra, tiveram pronto, porra, cara, foi foda. Foi sinistro. Eu sei que, porra, aí chega, porra, a equipe do Anatoly vai, porra, atacar o Chase. Porra, nisso que ele vai atacar o Chase, pô, chega a equipe do Digo com a equipe Arrow, porra, ele vai, porra, impede, né, e tal, só que aí o Chase, porra, consegue correr, né, nisso, porra, o Kurt se encontra com ele, porra, até sai na porrada e tal, mas foi só o pretexto pra poder, porra, a T-Ball do Kurt chegar, porra, por pegar lá o aparelho que faz o embaralhamento lá do negócio da imagem lá do Adam Chase. Ele consegue, né, cara? Então é isso aí que eles conseguem a imagem. Porra, muito foda. Aí depois, então, quando o Warner fica sabendo, né, cara, que teve essa parada pra poder realmente agora para filmar o coisa de vez, né, o Chase de vez, aí já manda lá porque ele tava, pô, como ele foi atacado, ele tava sob proteção da polícia, cara, tem os policiais lá. Aí tá lá na mesinha, escrevendo uma parada lá, pá, tal. Aí, porra, os policiais já, pô, você recebe uma mensagem, né? Tá indicando que ele era criminoso, tinha que prender ele. Caraca, mano, o cara já só escutou o telefone do policial vibrar. Ele já sacou logo, mano. Com a caneta, ele pá, enfiou a caneta no olho do maluco, por mim. Aí pegou o outro, matou, foi enforcado com a gravata do cara mesmo e tal. Aí depois pegou a caneta no chão e depois acabou de matar o outro com a caneta, maluco. Falei, caralho, muito foda. Aí termina o episódio assim, ele passando com o carro e as polícias, porra, chegando com o tal, né? Ele passa um carro tudo sangrentado, tudo fedido, mas, porra, sai uma tudo assoviando, tudo e pá. Caralho, filha da puta. E o foda é isso, que a gente vai ter que esperar. Porque ela também entrou em ato e só volta agora por dia 26 de abril. Não tem outro jeito, né, cara? Tem que aguardar mesmo, mas aí já volta pra reta final, né, cara? Então a gente vai até o 22º episódio, vamos ver como é que vai terminar essa temporada. Até agora não tem nenhum papo de renovação não, cara. Vamos ver se vai continuar e vai ter uma sexta temporada de Arrow, né? Mas esse aí foi o 18º episódio da quinta temporada de Arrow. Episódio intitulado Disband. Se você assistiu, o que você achou? Você gostou? Você não gostou? Comente, cara. Deixe sua opinião aí no comentário, porque é importante a gente continuar esse vídeo trocando essa ideia. Isso aí foi tudo que aconteceu nos episódios da semana desse Heroes Week 10. O que você achou? Comente aí, cara. Pelo menos comente a sua série preferida. O importante, como eu sempre digo, é a gente trocar essa ideia. Se você gostou desse vídeo, like no like é poder nos ajudar na divulgação, cara. Esse joinha ajuda bastante, tanto na divulgação do vídeo como do canal, e eu conto com vocês nessa. Siga nossa fanpage Nerd se quiser poder trocarmos essa ideia diariamente. A fanpage é a porta de entrada do canal e ali você tem acesso ao notícias do Mundo Nerd todos os dias. O Nerd se quiser também tem Twitter, siga a gente no Twitter. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para poder ser notificado todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E na tela final tem os 3 últimos vídeos postados no canal, então fique ligado. Meus inscritos, aquela forcinha básica, porque o número de inscritos aqui do canal só cresce com vocês compartilhando os vídeos do canal. Mas compartilhe com seus amigos e amigas nerds iguais a eu e você. E gostando desse assunto, vamos trocar essa ideia, fazendo com isso que o número de inscritos cresça. E se você não tem um amigo nerd para compartilhar esse vídeo, compartilhe com aquele amigo que você sabe que gosta desses assuntos sobre cinema e séries de TV. Apresente o nerd se quiser para ele, garanto que ele vai gostar e provavelmente assinar o canal. E o canal não tem só esse vídeo que você acabou de assistir. Já são mais de 400 vídeos postados. É entretenimento a rodo. Basta você clicar, conferir e se divertir. E para encerrar, eu sou um nerd do século XX, feliz da vida no século XXI. Até o próximo vídeo. Tchau!